Porque nessa terça, hoje, 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial da Diabetes. Uma data que reforça a necessidade de conscientização e prevenção dessa doença que atinge mais de 420 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Receber o diagnóstico da doença pode ser assustador, mas a mudança de hábitos ajuda no controle e na qualidade de vida do paciente. Porém, quando não tratada, a diabetes descompensada pode causar complicações graves. Esse foi o caso da Jennifer Pavani Ribeiro, que tem diabetes, né? E por desconhecimento e certa imaturidade, nas palavras dela, enfrentou sérios problemas na visão, rins e pulmões. Vamos dar uma olhadinha no depoimento dela. Meu nome é Jennifer, eu tenho 42 anos e há 33 anos eu convivo com a diabetes mellitus. Se a gente não cuida inicialmente, né, a diabetes é uma doença silenciosa que vai trazendo os prejuízos lentamente. Eu tive a perda da vista esquerda e parcial da vista direita, que hoje soma em média de 5 a 8% de visão, e também fui diagnosticada com insuficiência renal. Então eu prestei o concurso público, acabei passando no concurso e fui lotada na Secretaria de Esportes, onde eu conheci o esporte adaptado, que com certeza foi uma das razões assim de ter me aceito como uma pessoa com deficiência, porque eu precisava estar inserida entre as pessoas com deficiência e iria defender a cidade de Santos como PCD. Defendi a cidade de Santos por 4 anos no paraatletismo e acabei tendo uma pneumonia que ascendeu para uma tuberculose pleural, que fez com que eu tivesse uma redução de 50% da função pulmonar. E, por sorte, eu conheci o Cisco, que era um atleta veterano, e ele me falou: por que você não surfa? E algo que eu sempre sonhei e nunca imaginei que eu conseguiria aconteceu na minha vida. Estar surfando, estar em cima de uma prancha, deslizando numa onda, que é algo surreal, e que me deixou assim realmente plena. Ter diabetes não é algo horrível, não é algo que te faz ser punido. Se aceite. A aceitação é a melhor forma de você conseguir conviver com a diabetes. Como é bom poder compartilhar histórias de superação como essa. Obrigada por compartilhar com a gente, viu? Um beijo pra você, Jennifer Pavani Ribeiro. E o Instagram dela, pra você começar a seguir agora, pra conhecer outras histórias também de superação e o dia a dia da Jennifer, você entra lá no @Jenny, com Y, _Pavani, e também o @AdaptSurf, @AdaptSurf, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma médica endocrinologista a respeito da diabetes. Agora a gente vai conversar com a doutora Elaine Dias, que é endocrinologista, a respeito desse assunto, né? A gente começou falando sobre diabetes. Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, muito obrigada. A gente agradece a presença aqui nesse dia tão importante para servir de alerta mesmo, para que as pessoas cuidem, obviamente, cada vez mais da sua saúde. Agora, vamos tentar entender em que circunstância o diabetes pode aparecer, né, no organismo, como que essa doença se desenvolve e, melhor ainda, falar da doença, mas falar da prevenção, né? Sim. A gente fazendo os exames de sangue, de repente percebe que a glicemia está alta. Sim. Isso já é um sinal de alerta? Sim, sem sombra de dúvidas. A diabetes, né, as mais clássicas são diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Tem outros tipos de diabetes que são bem raras, que é o MOD. Mas a diabetes tipo 1 é aquela diabetes que está relacionada a crianças e adolescentes. Vou mostrar aqui para vocês, né? Isso aqui vai ficar bem claro para vocês. Aqui é um pâncreas normal, né, que ele produz a insulina,
que é aquele é o triângulo verdinho, Tá. e ele produz insulina de acordo com a quantidade de glicose que está circulando na corrente sanguínea. Tá. Então, a glicose está circulando na corrente sanguínea, uma quantidade grande de glicose dentro da corrente sanguínea do pâncreas. Então, estimula uma célula que chama célula beta-pancreática a produzir e secretar essa insulina na corrente sanguínea. O que a insulina faz? Ela vai lá no receptor de insulina, se gruda nesse receptor, e esse receptor, o que ele faz? Ele pega o receptor de glicose, que a grande maioria é GLUT4, ele pega dentro da célula e externaliza esse receptor para captar a glicose. Então, isso é um pâncreas normal, que está produzindo insulina de forma normal. Que o funcionamento normal, então. Exatamente. Quer dizer, quanto mais açúcar, quanto mais glicose a gente coloca no organismo, mais insulina esse pâncreas vai ter que produzir. Exatamente. Ele é glicose dependente. Entendi. Ele só produz insulina se sua glicose está aumentada. Na tipo 1 acontece o quê? Na tipo 1, você não tem produção de insulina, que a gente fala que é um diabetes insulinopênico. Tem uma produção, na grande maioria dos tipo 1, tem uma produção de anticorpos contra as células pancreáticas, principalmente a célula beta-pancreática, anti-ilhota, anti-GAD, enfim. E aí você tem uma destruição desse pâncreas, dessas células pancreáticas. Então, mesmo que sua glicose, né, o vermelhinho, esteja alto na corrente sanguínea, o pâncreas não consegue produzir, ele não consegue responder. Tá. Não consegue produzir a insulina suficiente. Então, é um tipo de diabetes que a gente tem que começar com a insulina sem sombra de dúvidas. Tá, esse é precisa insulina repor dependente. Tá. Exatamente. A vida toda, né? Exatamente. E no tipo 2 acontece o quê? A tipo 2, você tem um excesso de glicose, né? A pessoa tem um excesso de glicose na corrente sanguínea, tem esse estímulo de produção pela célula beta-pancreática, tem a produção de insulina na corrente sanguínea, só que devido a alterações metabólicas por excesso de gordura visceral, principalmente, essa célula não responde, o receptor de insulina não responde à ação da insulina. É uma situação que você tem uma resistência à insulina. Entendi. Então, como o receptor, a insulina não consegue ligar o receptor, o receptor não consegue agir. Então, você vê, o receptor de glicose está lá dentro. Ele não tem aquela ação, não tem o empurrão do receptor de insulina para empurrar para fora. Olha só, então essa é a diferença básica. Um do tipo 1 não produz a insulina e no tipo 2 produz, mas a célula não reconhece essa insulina. Exatamente. E pode chegar uma situação que tem uma produção, no tipo 2, tem uma produção tão grande de insulina e essa insulina não consegue agir se você não tomar alguma medida, que chega uma hora que o pâncreas cansa. Fala, sabe de uma coisa? Eu tô aqui trabalhando, parei. Greve. Aí esse diabetes tipo 2 se torna insulino dependente. Entendi. Então, por isso que nos dois casos, muitas vezes a pessoa precisa usar Pode insulina evoluir. pra vida toda. Diabetes tipo 1 sempre e diabetes tipo 2, se a pessoa não se cuidar, vai evoluir sim para uma dependência da insulina. Uma outra diferença entre os dois tipos de diabetes é o momento da vida em que pode aparecer. Tipo 1 normalmente aparece na infância e adolescência? Exatamente. A tipo 1 aparece na infância e na adolescência. Raramente aparece na vida adulta, a tipo 1, que aí quando aparece na vida adulta, jovem, adulto, a gente fala dessas variações do diabetes que são MOD, que tem inúmeros tipos de diabetes desse tipo, que é um diabetes mais, tipo 1 mais idiopático. A tipo 2 aparece mais na vida adulta, porque a tipo 2 ela tem muita relação com a genética e com as condições externas, com o seu estilo de vida. Se você é uma pessoa que não se cuida, não faz atividade física, tem muita gordura visceral, está com sobrepeso, obesidade, você vai desenvolver mais cedo ou mais tarde resistência à insulina se você tem a predisposição genética. Se você não tem a predisposição genética, pode ser que você desenvolva, mas para isso realmente você tem que estar muito obeso, com muita gordura visceral. Porém, hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitas crianças obesas. Então, está aparecendo muito crianças com diabetes tipo 2, que era o antigo diabetes do adulto. Olha só. Justamente por falta desses cuidados e vigilância com o excesso alimentação, de gordura visceral, falta de desejos tem físicos. crianças com gordura no fígado, sabe? Então, por falta desses cuidados, exatamente. Excesso de gordura trans, gordura hidrogenada, altera muito, causa muita resistência à insulina. Tem vários estudos mostrando que uma criança
O ideal, até 2 anos de idade, ela não ficar exposta à gordura trans, porque essa gordura trans, ela leva várias alterações metabólicas e, dentre elas, aumenta a possibilidade dessa criança ter gordura no fígado e predispõe a um diabetes tipo 2. Olha como é sério, né, gente? A gente prestar atenção na alimentação da criançada, né? Exatamente. E não só até os 2 anos, né? Mas tem que vigiar a vida toda. Pra vida inteira, exatamente. Então você está falando principalmente das causas do diabetes tipo 2, né? Isso. Relacionado a essas questões, hábitos de vida, relacionado também à genética, né? Uma coisa levando a outra. E quais são as causas do tipo 1? As causas tipo 1 normalmente é autoimune. Você tem uma produção genético, mas não tem um peso genético igual ao diabetes tipo 2, mas você tem uma produção de anticorpos que matam a célula pancreática, que é responsável pela produção de insulina. Mas tem crianças com diabetes tipo 1 que você vai dosar os anticorpos e não tem anticorpos positivo, que aí a gente coloca como diabetes, classifica como diabetes idiopático, não tem um motivo. Então a tipo 1 não tem como saber a causa, Não. porque se é autoimune entra naquela situação de coisas que não sabe de onde vem. Exatamente. Tem algumas situações que sim, a gente consegue dosar os anticorpos e fala, ó, esse tipo 1 é autoimune, que a gente denomina a diabetes tipo 1A, né? Tipo A. A outra situação que é relativamente comum, a gente não sabe a causa. Tem estudos falando, mas não há consenso de infecções virais, enfim, mas não há consenso. Tá certo. Agora, e os cuidados? Tanto em uma situação quanto na outra tem que ser para a vida toda, né? Exatamente. Eu acho que qualquer pessoa tem que se cuidar para a vida inteira, claro, né? Sem dúvida, mas independente de qualquer coisa. Exatamente, para a vida toda. Porque o diabetes tipo 1 é uma situação que você realmente precisa da insulina para sobreviver. Se você não aplica a insulina, se você não se cuida, você vai morrer mais cedo ou mais tarde. Só que, infelizmente ou felizmente, não sei classificar, a diabetes é uma doença silenciosa. Então, o que aconteceu com a Jennifer, né? Ela durante o período, provavelmente a glicose dela não estava muito bem controlada, aí ela teve as alterações microvasculares. O que são as alterações microvasculares? Alterações na visão, nos olhos, nos rins, periférica, né, aquela neuropatia diabética. Então, infelizmente, é relativamente comum a pessoa diabética tipo 1 ou tipo 2, inclusive, que percebe que tá, principalmente tipo 2, percebe que tá com diabetes quando começa a turvação visual, perder a visão. E aí fala, nossa, vai ver, já tá diabética há muito tempo. Então, realmente, requer cuidado, né? E pode chegar a situação de insuficiência renal, precisar de diálise, precisar de transplante renal, enfim, é uma situação muito complicada. E isso eu estou falando das alterações microvasculares, na pequena vasculatura, no pequeno vaso. As alterações macrovasculares são tão graves quanto as microvasculares, que são infartar, ter um derrame, então tem tudo isso, insuficiência arterial periférica. Então, diabetes é uma doença silenciosa, infelizmente extremamente comum, cada vez mais estamos tendo diagnóstico de diabetes tipo 2 devido à obesidade, sobrepeso, e ela causa inúmeras sequelas, inúmeras comorbidades e diminui muito a qualidade de vida. Tá certo. Tem perguntas chegando para você. Inclusive, Legal. A gente sabe que além da diabetes tipo 1 e 2, existe uma preocupação do pré-diabetes, né? Isso. E a Rosângela quer saber, ela disse que foi diagnosticada com pré-diabetes e o médico receitou remédio, além de alimentação e exercícios. O remédio pode ajudar a não chegar a desenvolver diabetes? Sem sombra de dúvidas. O melhor remédio é mudança no estilo de vida, mas é o mais difícil. Tá. Né? Atividade física, alimentação saudável, emagrecer. E, normalmente, antigamente, pelos consensos, tanto americano, europeu, brasileiro, antigamente, no pré-diabetes, a gente não prescrevia medicamento, a gente prescrevia melhora no estilo de vida. Hoje, a gente sabe que é muito difícil, né? Pelo dia a dia nosso, é muito difícil. Então, a gente não espera isso muito do paciente, a gente entende o paciente. Então, falou, olha, vamos melhorar seu estilo de vida e eu vou te passar um medicamento e você melhorando seu estilo de vida, eu muito provavelmente vou conseguir tirar esse medicamento. Então, é uma forma até de motivar o paciente. Ai, que eu bom. falo no consultório o seguinte, eu odeio passar medicamento, mas eu amo tirar. É o melhor prognóstico, né? Exatamente, é maravilhoso tirar medicamento. Que bom, tomara que você consiga, Rosângela. Vamos ficar aqui na torcida. Vamos fazer o seguinte, tem mais perguntas chegando aqui. A Pamela tem um recadinho pra gente e o papo já continua. Perfeito, obrigada.
Vamos sim, Pan, até porque a gente tem mais uma convidada agora nesse bate-papo. Eu quero dar boas-vindas para Carla Prisco, tudo bem? Tudo bem. A Carla, que hoje é profissional de educação física e tem uma super história para contar pra gente, né, nesse dia da conscientização sobre a doença, né, sobre o diabetes. A Carla é portadora de diabetes desde os 16 anos, é isso? 15, tá? 15 anos. 15 anos. E vai contar um pouquinho pra gente sobre como tudo começou na sua vida. Como é que foi a descoberta da doença, Carla? Na época, eu comecei a trabalhar no escritório de um amigo da minha mãe, na parte administrativa, e passei a estudar à noite. Então, eu comecei a emagrecer, eu emagreci 8 quilos em 2 semanas, eu sentia muita fome, e a fome era do doce. Tinha uma vontade louca de comer doce, e ainda comendo muito doce, eu continuei emagrecendo. Eu tive todos os sintomas do diabetes tipo 1. Eu bebia muita água, eu fazia muito xixi, muita urina, uma coisa assim, de, às vezes não conseguia segurar. Como eu ia para a escola à noite, eu não enxergava mais direito, nem na lousa, no quadro, nem no caderno do meu colega ao lado. Lembro que eu ligava pro meu pai e falava, pai, vem me buscar porque eu não estou enxergando. Cheguei a dormir 17 horas direto, por conta da muito sono, muito cansaço, e tinha muita cãibra. Então, eu me recordo que a minha avó paterna faleceu, passamos a noite no velório, no outro dia de manhã eu não consegui levantar com cãibras para ir no enterro. E aí, no outro dia, nós fomos ao médico, minha mãe contando, né, toda essa questão do sono excessivo, da água, do emagrecimento. O médico disse, olha, para de fazer atividade, para de comer doce e amanhã você volta para fazer o exame de sangue. E aí, no mesmo dia, naquele momento, eles diagnosticaram já o diabetes. Alguém da sua família também é portador de diabetes? Nós descobrimos o diabetes do meu pai 8 anos depois do meu diagnóstico, que aí enquadra nesse diabetes que a doutora falou, né? O tipo 2. Isso. Na verdade, tipo LADA, né? Que é já o tipo 1 tardio. Exatamente. Isso. Tá. Ele tá naquelas variações que você comentou. Exatamente, do LADA. E a partir do diagnóstico, você precisou fazer, acredito eu, uma série de adaptações na sua vida, né? Sim. Com relação não só à alimentação, mas estilo de vida mesmo, né, Carla? Na época, a única coisa que eu sabia era que diabetes era doença de vó e não podia comer doce. Era a única informação que nós tínhamos, porque nós não tínhamos contato, né? Então, minha mãe soube de uma associação de diabetes, da DJ Brasil, e foi onde eu aprendi tudo, que foi... a diabetes são muitos detalhes, né? Então, sobre alimentação, atividade física, monitoramento, aplicação de insulina. Cada pilar que a gente fala tem uma particularidade. Então, na época, eu parei de trabalhar, voltei a estudar de manhã, mudamos totalmente a alimentação, começamos a aprender a aplicar a insulina, porque tem os locais certos, tem uma série de informações, né? Então, tudo mudou, a alimentação da família toda, de todo mundo, né? Comecei a praticar atividade física, que até então eu não tinha esse incentivo da família, não fazia parte, né, da rotina da família, fazer atividade. Então, foi onde que nós começamos a família começou a dar mais atenção para esse lado da saúde também, né? E isso acabou dando um novo rumo para você, inclusive profissional na sua vida, né, Carla? Sim. Na época que eu descobri o diabetes, a própria associação tinha um grupo que incentivava, né, a prática de atividade física, e a primeira vez que eu tive contato com a corrida foi numa maratona de revezamento no Pão de Açúcar, onde nós revezamos os 42 quilômetros, que é a distância da maratona, e eu me lembro que eu corri 5 quilômetros, eu nunca havia corrido na vida, e foi ali que eu me apaixonei, e isso em 2002. Em 2005, eu fui para Volta à Ilha, com um grupo também de portadores de diabetes, da Associação de Diabetes, e ali conheci outros portadores de diabetes, há muitos deles atletas, enfim, praticantes da atividade física, e desde então eu não parei mais. Conheci o Emerson Bizan, que é meu atual treinador, que já correu mais de 100 maratonas, quase 100 ultramaratonas, que é um grande incentivador na causa também do esporte, e desde então... nunca mais parei de correr.
Quer dizer, você usou isso como foi um impulso para uma vida muito melhor, né? Inclusive uma vida que inspira muita gente, né? Com relação ao autocuidado, à atividade física, que não pode faltar, né? A gente diz que a atividade física é mágico para todas as pessoas, em todas as idades, e não só para a prevenção do diabetes, mas a lista de doenças que ficam longe da gente quando a gente pratica atividade física regular é imensa, né, doutora? É imensa. Não só diabetes, mas o controle glicêmico, né, no seu caso, diminuindo a necessidade de insulina, né, muito grande. O controle, a gente fala hoje em dia de muita a questão de variabilidade glicêmica, né? Antigamente falavam muito assim da glicose em jejum, da hemoglobina glicada, né, que é a média da glicose nos últimos 3 meses, mas hoje em dia a gente fala da variabilidade glicêmica, o quanto que está aumentando, quanto que está diminuindo, sabe? E a atividade física, ela controla muito, né, essa variabilidade glicêmica, que diminui muito aquelas complicações às quais eu tinha falado, né? Tanto microvascular como macrovascular. Inclusive, eu tinha falado, né, que a pessoa percebe quando a visão está turva, e você relatou isso, né? Foi o que mais te chamou a atenção, né? Sim. Quando a sua visão estava turva, você não estava conseguindo enxergar, eu falei, não, tem algo errado. E você teve todos os sintomas de diabetes tipo 1 Sim. ou diabetes tipo 2 descompensado. Emagrecimento, né? E os polis, né? Polidipsia, beber muita água, poliúria, urinar bastante, né? Polifagia, comer bastante, e o emagrecimento. Sim. E além desses sintomas que você citou, acho que é importante a gente falar, de repente, de outras situações que também podem ser sinais de alerta, ou isso que aconteceu com a Carla é um roteiro já muito conhecido, ou existem outras situações que podem também acender a luzinha vermelha? O que aconteceu com a Carla é característico do diabetes tipo 1, ou diabetes tipo 2 quando está muito descompensado, ou esse diabetes tipo 1 tardio, que é o LADA ou o MOD, tá? O diabetes tipo 2, infelizmente, ela é silenciosa. Então, a pessoa descobre, só tem esses sintomas que a Carla relatou aqui quando está muito descompensado, quando está com a glicose 500. E para chegar na glicose 500, 600, descompensado dessa forma, ele já está diabético há muitos anos. Então, provavelmente, ele já teve várias alterações, tanto microvasculares como macrovasculares. Tá. Essa pessoa já está com alguma comorbidade relacionada ao diabetes. Entendi. Agora, é interessante a gente perceber que desde quando você foi diagnosticada lá atrás, quando você tinha 15 anos, existia um tipo de tecnologia para o controle, né, para detecção, né, e para fazer essa checagem diária. Eu estou vendo que você está com o aparelhinho aqui, sim, imagino que você foi adaptando ao longo do tempo, né, esses cuidados. E bendita a tecnologia que tanta liberdade deu, né, Carla? Sim. Para que a vida seja mais tranquila e mais perto desse normal possível, né? Com o cuidado devido com a doença, né? Sim, com certeza. A tecnologia faz toda a diferença no tratamento, né? Isso que a doutora falou de as glicemias em jejum pós-prandial, hoje em dia, talvez passem a ser descontinuadas, né, doutora? Sendo como evidências, porque a gente tem gráficos como mensurar, no caso do Libre, por exemplo, que você mostra os seus picos durante o dia. Então, se eu meço a glicemia só de manhã e só antes do almoço, pode ser que todos os dias ela esteja ok e não fazendo durante a tarde ou em outros horários, eu não consigo identificar a glicemia alta, né? Então, às vezes faz só nesses horários fixos e acaba não identificando. Então, hoje em dia, a hemoglobina glicada, principalmente, por exemplo, também, sim, né? Então, hoje em dia, a tecnologia nos dá uma praticidade enorme. Eu coloquei a bomba de insulina para engravidar do meu filho em 2012 e a partir desse controle mais detalhado, eu consigo tomar 1/10 de unidade de insulina do que da seringa e na caneta, na bomba de insulina, que eu resolvi correr maratona, porque eu conseguia controlar muito melhor a quantidade, porque como ela disse, atividade física você acaba tendo uma sensibilidade maior da insulina e acaba precisando de menos insulina, então acaba sendo um remédio, né? Hoje eu tomo 20% do que eu tomaria de insulina se eu não fizesse atividade física. Então é muito menos que a gente toma, né? Vamos torcer para que cada vez mais pessoas tenham acesso, né, a essa tecnologia tão incrível, né? Vamos falar rapidinho sobre diabetes gestacional para entender um pouquinho mais. Inclusive a pergunta da Shirley aqui. Ela diz que tem diabetes gestacional, ela quer saber, ela tem medo, né, de um aborto espontâneo, né, que
provavelmente uma questão que deve dar muito medo nas gestantes nesse caso, né? Ela quer saber se tem como reverter o diabetes gestacional só com alimentação. E ela não tem ninguém na família que tem diabetes. Bom, o diabetes gestacional é aquela pessoa que não tem diabetes e durante a gestação adquiriu o diabetes, tá? No caso da Carla, né? Quando você engravidou, você já era uma pessoa com diabetes, né? E engravidou. Você adquiriu a gravidez, né? É diferente. Diabetes gestacional é o contrário, né? Uma pessoa que não tem diabetes, mas adquiriu o diabetes durante a gestação. O diabetes gestacional é muito relacionado com sobrepeso, obesidade e histórico familiar. No caso dela, é algo atípico, porque ela não tem o histórico familiar. Talvez se ela fuçar um pouquinho, ela ache alguém, um avó, bisavó, que teve diabetes gestacional. E a diabetes gestacional, ela responde muito com melhora no estilo de vida, com emagrecimento. Você consegue sim emagrecer durante a gestação, diminuir gordura corporal, diminuir gordura visceral, porque você emagrecendo, você vai melhorar aquela sensibilidade à insulina. O que acontece na gestação? Se você está com sobrepeso, uma idade mais avançada, não sei se é o caso dela, mas infelizmente, hoje em dia, é fator de risco para diabetes gestacional uma gestação acima de 26. Eu falo que é a maior sacanagem do mundo. 26? Eu achei que você fosse falar 30 alguma coisa. Exatamente. Eu engravidei com 40 anos. Eu falei, meu Deus do céu, vou ficar diabética. Nossa, minha última bebê nasceu, eu tinha 39. Pois é, exatamente. Então, hoje em dia, todas as mulheres que são gestantes é fator de risco para diabetes gestacional, com certeza. Quem engravida antes de 26 anos hoje em dia são pouquíssimas, né? Sim, sim. Então, essas pessoas... Então, tem a questão da idade, né? Por isso que o diabetes gestacional cada vez mais está mais frequente. Tem a questão do sobrepeso e obesidade e tem a questão do histórico familiar. E quando você engravida, os hormônios da gestação pioram muito aquela resistência insulínica que eu mostrei aqui. Ela até produz insulina, no caso dela, só que o receptor dela de insulina está bloqueado. Então, ela não consegue pegar o receptor de glicose e empurrar para a periferia da célula, para captar a glicose. Mas a diabetes gestacional, ela é reversível? Totalmente reversível. Tá. E durante a gestação, inclusive, tá? Eu tenho pacientes que adquiriram diabetes durante a gestação e através da alimentação melhorou o estilo de vida e foi totalmente reversível. Ah, que bom. Quantos esclarecimentos excelentes na tarde de hoje. Obrigada a vocês duas pela presença aqui. Foi ótimo o papo. Fica o convite para voltarem, claro, para a gente continuar, porque é o tipo de assunto que não se esgota, né? É sempre bom a gente conhecer mais. Obrigada por compartilhar essa história também, viu, Carla? Muito bom. Eu quero agradecer então a doutora Elaine Dias, tá? E aí você faz contato lá no @doutora DRA Elaine Dias. DRA Elaine Dias no Instagram. E a Carla Prisco, que é profissional de educação física, você faz contato lá no Instagram, no @Carla C. Prisco, é isso? Isso mesmo. Carla C. Prisco. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigada pelo convite. Agora